Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de começar por vos felicitar por este projeto. Tem sido muito interessante para mim ouvir as entrevistas e ver as entrevistas. Como recém-chegada a este agrupamento de escolas, é muito enriquecedor ficar a conhecer as pessoas com quem me cruzo todos os dias. E, portanto, quero dar-vos os parabéns e dizer que é um gosto estar aqui. O meu nome é Rita Simões e sou professora de Geografia aqui nesta escola desde este ano. Então, a primeira pergunta: como é que surgiu a sua paixão pela geografia e mais tarde pelo ensino? A geografia sempre esteve presente na minha vida, eu é que não sabia. Nós temos tendência para não reconhecer a geografia que nos rodeia todos os dias, em todos os locais. Desde pequenina que eu gosto muito de passear, tive o privilégio de ter um avô que me levava por essas montanhas, serras, planícies, praias, por aí fora, e uma das suas características é que ele era uma pessoa extremamente curiosa. E, portanto, nessas viagens que nós fazíamos, nós parávamos muitas vezes pelo caminho. Muitas das vezes porque estávamos perdidos, não havia GPS nem telemóveis, só havia o bom velho mapa de estradas no porta-luvas, e outras vezes parávamos simplesmente porque víamos um rebanho de ovelhas e o meu avô ficava curioso para saber para onde é que ia esse rebanho, quem é que era o pastor, e, portanto, parávamos e ficávamos a falar com as pessoas. E ficávamos a falar com as pessoas e fazer perguntas como os caminhos que utilizava, por onde levava as ovelhas, como é que era feito o processo de extração do leite, a transformação do queijo, como é que depois levava para as lojas. E tudo isso faz parte da geografia, não é? A forma como as nossas atividades se relacionam com o meio natural. E, portanto, eu fui adquirindo esse gosto e quis sempre ficar a conhecer mais paisagens, mais pessoas, mais atividades, mais elementos naturais, e, portanto, a geografia esteve sempre presente, mesmo quando eu não sabia que ela estava presente. Relativamente ao ensino, o ensino eu nunca quis ser professora. Eu sou filha de professora, passei muitos e muitos verões nas escolas a assistir a reuniões, com as funcionárias a tratar das salas, a mexer em cadeiras, a mexer em papéis, e, portanto, eu sabia que ser professora implicava muito o meu tempo pessoal, ou implicaria muito o meu tempo pessoal, implicaria muitos fins de semana a trabalhar e implicaria muito mais condições de trabalho. E, portanto, eu sempre disse que não seria professora, jamais seria professora. Quando acabei a licenciatura de 4 anos em Geografia e Planeamento Regional, a minha hipótese seria ir para um gabinete, fazer consultadoria, trabalhar em equipas multidisciplinares, ou então ir trabalhar para os sistemas de informação geográfica. E eu não quis tomar logo essa decisão, gostava-me um bocadinho a ideia de ir para um gabinete e estar fechada 8 ou 10 ou 12 horas por dia. E, portanto, pensei em ir fazer o ramo de formação educacional também para abrir as minhas hipóteses, ter mais uma hipótese, ser mais uma carta em cima da mesa daquilo que eu poderia fazer. E inscrevi-me para estar mais 2 anos no ensino superior, e o primeiro ano seriam então as disciplinas curriculares, as pedagógicas. E foi maravilhoso. Tive professores muito bons e adorei tudo aquilo que estudei. Adorava estudar ciências da educação, a psicologia, a comunicação, e depois era uma formação muito prática, ao contrário do que às vezes as pessoas têm a ideia que nós só estamos sentados no banco da faculdade a ouvir pessoas a falar. Nós fomos convidados a ir observar aulas, a levar as nossas observações para discussão em aula, para discutir com os outros. Nós discutíamos aquilo que os outros nos apresentavam, discutíamos o que é que se tinha passado, qual é que teria sido o problema, quais é que seriam as possíveis soluções, e, portanto, eu senti-me muito atraída pelo ensino. Claro que depois faltava a prova dos 9, que seria o ano de estágio. No ano de estágio, fui parar a uma escola da periferia de Lisboa, com uma turma muito complicada, e, portanto, quando ia entrar para a primeira aula, ia com a minha orientadora, e a minha orientadora passou uma pasta para a mão e disse: agora vais tu. E, portanto, fui logo lançada aos lobos, sem aviso prévio, e foi espetacular. Adorei, tive momentos muito complicados, tive confrontos em sala de aula e tive que conseguir gerir, bem ou mal, sobrevivi, e adorei. E senti que a sala de aula era o meu habitat, ou seja, onde eu era realmente feliz, onde eu me realizava como profissional e como pessoa. E, portanto, a paixão do ensino veio por essa experiência que eu tive e que tenho a sorte e o privilégio de continuar a sentir todos os anos,
não todos os dias, porque há dias que correm pior, há dias que correm melhor, mas que eu continuo a adorar fazer e sinto-me privilegiada por poder fazer aquilo que eu gosto. Vamos então à segunda pergunta. Qual é o grande papel que a geografia desempenha no contexto atual da nossa sociedade? A geografia desempenha um grande papel atualmente, como desempenhou no passado e como continuará a desempenhar no futuro. Isto porque nós não existimos no vazio, nós existimos num território e interagimos nesse território com os elementos naturais e com as condições geográficas naturais que existem. A geografia, para mim, tem uma grande vantagem, que é uma análise global daquilo que se passa num território. Ou seja, é como se nós fôssemos um mestre de cerimónias. Nós convidamos as outras ciências a sentarem-se connosco à mesa e vemos o panorama geral e não vemos a realidade fracionada. Vemos globalmente. Por exemplo, quando nós agora ouvimos falar da questão da seca, que todos os dias tem estado nos meios de comunicação social, podemos pensar que é uma questão meramente natural, não é? A seca é a ausência de precipitação. No entanto, essa questão vai influenciar as atividades económicas, como a agricultura e a pecuária. Vai influenciar a qualidade de vida das populações quando nós temos dificuldade no abastecimento doméstico dessas mesmas populações. Podemos depois começar a equacionar hipóteses de resolver ou de mitigar esse problema e podemos começar a pensar na questão das barragens. E claro que depois, a partir daí, podemos logo equacionar outras situações que irão decorrer da implantação de barragens. Portanto, a geografia atualmente, aquilo que nos permite é olhar para o nosso território, juntar os elementos naturais aos elementos humanos e identificar problemas, propor soluções, o que é fundamental, sobretudo quando pensamos em termos de planeamento e ordenamento do território. Podemos fazer isso no nosso bairro, podemos olhar aqui pela janela da escola e pensar qual é que seria a melhor forma de resolver, por exemplo, o problema do estacionamento ou o problema de termos pouco espaço de lazer para a população. É esse pensamento crítico que nós tentamos alcançar e que é para mim a grande virtude da geografia. E se pensarmos atualmente na questão da informática, das plataformas, das aplicações, nós lidamos com geografia todos os dias. Quando nós mandamos vir uma refeição da Uber Eats, nós estamos a trabalhar com uma informação que foi georreferenciada sobre um território, sobre um mapa, que é um dos nossos instrumentos principais de trabalho. Nós estamos a colocar informação georreferenciada. E, por exemplo, o Waze, quando nos diz que é mais perto ir por um caminho do que por outro, leva em consideração as condições geográficas desse caminho. Se há uma subida, que é uma elevação, nós vamos demorar mais tempo, portanto ele vai nos dar mais tempo de percurso. Ele consegue avaliar se estamos numa via rápida ou se estamos numa estrada secundária, onde é que nós vamos demorar mais tempo. Aquilo que o Waze faz é o estudo das condições geográficas, seja naturais, seja através da atividade humana. Portanto, para mim, a geografia é uma ciência essencial para a atualidade, como foi no passado e como eu tenho a certeza continuará a ser no futuro. A terceira. Quais são as atividades a que normalmente os alunos mais aderem nas aulas de geografia? Esta é uma pergunta que eu costumo sempre fazer nas autoavaliações, que é quais é que foram as atividades que os meus alunos mais gostaram de fazer e quais aquelas que eles sentem que mais aprenderam, com as quais mais aprenderam. Há uma que é a grande vencedora, que é a atividade que eu normalmente utilizo para fazer a revisão para os testes. Normalmente na semana antes da realização dos testes eu faço uma atividade formativa de revisões utilizando uma plataforma que se chama Plickers, em que cada aluno tem um cartão personalizado com um código QR, através do qual apresenta a sua resposta, que é lida pelo meu telemóvel e automaticamente aparece projetada no quadro. Portanto, isto implica uma dinâmica, não só entre mim e cada aluno, mas também entre eles. E normalmente nessas situações surgem aquilo que mais gozo me dá, ou das coisas que mais gozo me dão enquanto professora, que é vê-los a discutir. Vê-los a discutir porque é que a resposta A é correta e não é a B. E eu acho que aí é que ocorre a grande aprendizagem, que é entre pares,
em que eles tentam explicar ao colega que a resposta certa é aquela devido àqueles fatores e não a outros. Claro que eu depois mostro a resposta certa e explico porque é que as outras estavam erradas e porque é que não poderiam ser, e depois o aluno tem acesso ao seu relatório individual. Mas é nesta troca de ideias, é nesta troca de opiniões que o conhecimento se vai construindo. Outras das atividades que eles mais gostam de fazer e que mais aderem têm a ver com uma atividade que utiliza zero tecnologia. Eles chegam à sala de aula, eu normalmente preparo a sala de aula em que encosto mesas, cadeiras, tudo junto às paredes. Eles colocam as mochilas também num canto, eu coloco-os perante uma situação que está obviamente relacionada com a matéria e eles têm que resolver. E depois refletimos sobre essa resolução. E é nessa reflexão depois que eles se vão apercebendo daquilo que era o objetivo dessa atividade. Eu agora também não quero revelar muito mais, porque vou continuar a implementar essas estratégias nas minhas aulas, mas é aí que eu sinto que realmente as peças se encaixam, quando eles de repente percebem, mas aquilo é por causa daquele outro. E é aí que eu acho que é o melhor momento para um professor, que é quando eles chegam lá, quando eles conseguem chegar a essas conclusões. Outra das atividades que eles também aderem bastante tem a ver com a cartografia. Eles normalmente dizem sempre, já não estamos no primeiro ano para estar a colorir mapas e para estar a pôr nomes nos mapas, mas a verdade é que eu continuo a achar que é muito importante o trabalho da cartografia com eles, porque ajuda a ampliar os seus mapas mentais, seja de Portugal, seja da Europa, seja do mundo, mas também porque favorece espaços de concentração. E hoje em dia, os alunos e os adultos também, nós temos muita dificuldade em ficar algum tempo concentrados numa tarefa. Estamos habituados ao imediato, tem que ser logo. As coisas têm que acontecer, não é? Mesmo os filmes, a maior parte dos filmes está sempre qualquer coisa a acontecer. Não nos damos tempo ao silêncio, ao espaço, à concentração. E, portanto, eu gosto muito de fazer algumas atividades relacionadas com cartografia também por causa disso, para favorecer o desenvolvimento da capacidade de concentração dos alunos. E por fim, e não me alongo mais, eles também costumam gostar muito e aderir bastante aos debates. Quando eu distribuo papéis a cada um ou a grupos, e eles têm que preparar o seu papel, a sua personagem, e eles encarnam bastante bem as suas personagens e a defender os seus pontos de vista, e também são aulas bastante interessantes. Já estamos a metade. 4. Quais considera serem as implicações da Covid-19 nos padrões de mobilidade das populações? Ora bem, esta é uma pergunta bastante difícil. Nós temos impactos a curto prazo, que já são visíveis, e depois temos outros impactos a médio e a longo prazo que vão ser difíceis de antever. Podemos ter algumas hipóteses, mas que só teremos a certeza daqui a uns anos. Aqueles que foram mais visíveis a curto prazo, por exemplo, a nível internacional, durante a pandemia e os confinamentos, a deslocação de passageiros a nível internacional desceu. Obviamente, é natural que assim seja, mas neste momento nós já estamos com valores de cerca de 90% daquilo que se verificava em 2019, portanto, já estamos quase a atingir os níveis pré-pandémicos. Relativamente a uma mobilidade mais interna, também já estamos a alcançar os valores que tínhamos a nível pré-pandémico. Isto porque nós temos a ideia que o teletrabalho veio para ficar e veio com muita força, mas isso é um pouco de ilusão de quem vive nas cidades. Isso é uma realidade para quem vive na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e os censos de 2021 dizem-nos que neste momento temos cerca de 50% da população concentrada nessas duas áreas metropolitanas, mas o resto do país, essa presença do teletrabalho não se verificou. Aliás, antes da Covid-19, aliás, nós tínhamos cerca de 7% em teletrabalho, 7% da população ativa a trabalhar em teletrabalho. A Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou agora em maio um estudo sobre os impactos da pandemia, e aquilo que verificou é que nos anos da pandemia nós tivemos à volta de 20% da população em teletrabalho, portanto não é um número assim tão significativo quanto se pensaria. Neste momento já estamos com 13% e temos muitas empresas a dizerem que não pretendem ter e manter o teletrabalho.
Aliás, ainda há pouco tempo, o dono da Tesla veio dizer que o teletrabalho não seria admissível na sua empresa. Aqui em Portugal, aquilo que se tem verificado é que muitas empresas estão a optar por um modelo híbrido, ou seja, em que durante parte da semana as pessoas estão no seu local de trabalho e noutras estão a realizar o trabalho em casa. Não saberemos se isto será uma opção que se irá manter ou não, mas é uma opção que tem implicações a nível dos movimentos pendulares, ou seja, casa-trabalho, trabalho-casa. Até que ponto, e nestes movimentos pendulares normalmente aquilo que se tenta fazer e as políticas de mobilidade sustentável é de favorecer o transporte público em detrimento do transporte individual, será que isto se vai manter? Porque até que ponto é que uma pessoa pensa que valerá a pena pagar um passe para ir de transporte público durante 2 dias por semana para o seu local de trabalho? Será que isto significará que o transporte individual e a utilização do transporte individual irá aumentar em detrimento do transporte público? É algo que terá que ser verificado nos próximos anos. Aquilo que podemos agora afirmar é que havia uma tendência para o abandono, em termos de população residente, do centro das cidades para as periferias e que essa tendência continua a existir e pode ter levado um empurrão relativamente à pandemia. Os concelhos que mais cresceram nos últimos anos a nível de população residente é, por exemplo, Mafra, Alcochete, Palmela, porque são concelhos que oferecem uma boa qualidade de vida e em que o preço do solo é mais barato, portanto as casas são mais baratas e mais acessíveis. Se as pessoas tiverem a oportunidade de fazer teletrabalho e só têm que ir a Lisboa 2 dias por semana ou 2 semanas por mês, é uma situação que favorece esse crescimento. Também é importante pensar em termos de impacto da pandemia relativamente à mobilidade. A mobilidade é a deslocação de mercadorias. Houve aqui uma disrupção das cadeias logísticas, as mercadorias atrasaram-se muito quando tivemos os confinamentos e a situação pandémica e isso provocou algum aumento de preços que tem vindo a ser incrementado com a ocorrência da guerra na Ucrânia. Portanto, isso é um efeito que nós começámos a sentir com a Covid-19, que não houve tempo para recuperar porque iniciou-se logo a guerra e, portanto, é algo que poderá ser intensificado nos próximos meses ou anos, depende do decorrer desse conflito e, portanto, os efeitos a médio e longo prazo ainda estão por serem verificados. 5. Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? O livro que eu trouxe hoje comigo é este, chama-se O Número de Strahler, de André de Cedeiro. Tem na capa um estuário, mas não é por causa disso que eu escolhi. O André de Cedeiro é um poeta recente, e este é um dos primeiros livros que ele editou pela editora do Lado Esquerdo, que é uma editora de pequenos autores. Neste momento este livro já está esgotadíssimo, portanto não há hipótese de comprar, mas há a hipótese de encontrar o André de Cedeiro nas estantes da FNAC ou da Bertrand, porque foi agora editado um livro com os seus principais poemas. E este livro é o meu predileto, porque foi um livro que me ajudou muito numa altura muito difícil da minha vida, aqui há uns anos, que ficou na minha mesinha de cabeceira e que ainda não saiu de lá, apesar de agora os tempos já serem mais luminosos, porque encontrei nele e na poesia que aqui estava colo. E às vezes é isso que nós precisamos. Precisamos de ler certos, de ler poemas que nos tragam algum conforto. E a poesia é isso para mim. É uma arte que eu acho que é muito íntima, muito subjetiva, muito pessoal. E a poesia ajuda-nos a descobrir, ajuda-nos a questionar, ajuda-nos a ver para além. Eu gosto muito da poesia não porque encontro respostas nela, mas porque encontro caminhos. E a escrita do André de Cedeiro, para mim, é isso que me dá. Dá-me colo, dá-me conforto, faz-me pensar, faz-me questionar, ajuda-me a desconstruir-me e ajuda-me também a construir. E, portanto, tem sido uma presença constante em casa e muitas vezes paro e abro ao acaso só para ler uma ou outra página e respiro fundo e está tudo bem. The last but not the least.
Qual é a sua palavra favorita e porquê? Sendo eu uma assídua espectadora destas entrevistas, sempre me questionei qual é que seria a palavra que eu iria escolher. E é muito difícil pensar numa palavra apenas. Quando vi a entrevista do Carlos, a palavra empatia foi uma palavra que eu gosto imenso e pensei logo, ele escolheu uma tão boa. Mas depois comecei a pensar o que é isso da palavra favorita. Porque é que uma palavra há de ser a minha favorita? E embora empatia eu acho que é uma qualidade e é uma característica que deve nortear a nossa relação com os outros, será que é isso que seria a minha palavra favorita? E comecei a pensar, e foi uma reflexão até bastante interessante para mim, e decidi que a minha palavra favorita seria aquela que melhor me definiria como pessoa, melhor definiria aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. E cheguei a uma palavra que já foi aqui utilizada, mas que para mim, de facto, é melhor, que é a palavra liberdade. Sem liberdade, eu sinto-me sufocada. Se eu me começo a sentir minimamente presa, eu fico sem chão, sem oxigénio e, portanto, a palavra liberdade para mim define-me. A liberdade de ser, a liberdade de pensar, a liberdade de amar, a liberdade de partir, a liberdade de me ir embora, a liberdade de chegar. A liberdade para mim é estruturante. A liberdade sempre no respeito pela liberdade dos outros. Para mim não faz sentido eu ser livre se a pessoa ao meu lado não o for. Portanto, para mim o grande objetivo é que nós possamos viver numa sociedade em que cada um de nós possa ser livre sem se intrometer na liberdade que o outro também tem. E é sobretudo a liberdade de ser. Sermos. É só isso. De sermos felizes. Boas férias.